Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui para anunciar uma ferramenta que irá auxiliar você nos seus estudos preparatórios para o Enem. Se você fez a prova do simulado Enem primeiro e segundo dia, você tem à sua disposição, dentro do portal COC, uma ferramenta que irá facilitar e auxiliar os seus estudos. Essa ferramenta é conhecida como a prova COC. Então, siga aí o passo a passo para que você compreenda o uso dessa ferramenta e quais são as suas funcionalidades. Para que você tenha acesso a uma prova, acesse, portanto, o portal COC, clique no ícone A Prova e você será redirecionado a essa página. Nessa página você vai ter aqui a informação do simulado, então Enem 1, né? O seu desempenho, esse aluno acertou 111 questões de 180. Ao clicar sobre Enem 1, você é redirecionado a um relatório individual. O que esse relatório vai trazer? Esse relatório vai trazer algumas trilhas de exercícios nos quais você precisa reforçar o seu conhecimento. Bom, como que ele faz isso? Mediante ao seu acerto e erro dentro da avaliação como um todo. Avaliando esse relatório individual, o que nós conseguimos ter como uma ferramenta de estudo? Física, química, matemática e também arte são disciplinas que esse aluno necessita de uma atenção. Então, são 4 pontos para que ele possa ter uma evolução. Então, se ele clica aqui em física, muito provavelmente o que vai acontecer? Vão vir exercícios com o assunto de termologia, já que as questões 113 e 119 são questões que ele errou. Então, ao clicar em reforçar o conhecimento, você é redirecionado a uma página onde vai ter 5 exercícios contemplando apenas o aspecto de termologia, para que você possa treinar e reforçar esse conteúdo, certo? Então, uma das vantagens do Aprova é justamente trazer para vocês de maneira já organizada quais são aquelas disciplinas e principalmente aqueles conteúdos que você necessita de mais atenção. Afinal de contas, em uma prova com 15 questões ou de física, 15 questões de química, você não necessariamente errou todas. Você vai ter questões que você acertou e questões que você errou. Então, através dessa análise de erros e acertos, ele compõe um simulado ou uma tríade, né, de exercícios aí, de modo com que você tenha a possibilidade de corrigir, né, e reforçar aí esse contexto. É importante frisar aqui também que para cada aluno essas trilhas elas serão individuais. Então, isso vai de acordo com o grau de acertos que cada um dos alunos apresentou. Então, isso que é interessante dentro dessa ferramenta. Então, só para a gente avaliar aqui um pouquinho, na parte de baixo, tem as disciplinas com os melhores resultados. Então, a gente consegue ter acesso aqui também a outras disciplinas, na qual basta aprofundar o conhecimento. Um detalhe interessante, ele traz aqui também qual que é a sua prioridade diante de tal disciplina. Então, aqui em Química, uma prioridade média. Já em língua portuguesa, uma prioridade baixa, já que esse aluno acertou 22 questões de 24 que continham na prova. Outra questão interessante que nós temos aqui é você analisar o seu resultado mediante ao assunto que foi trabalhado. Então, por exemplo, em sociologia, eram 8 questões de sociologia, esse aluno teve um aproveitamento de 87,5%. A turma desse aluno teve um aproveitamento de 60,1%. Ou seja, ele ficou acima da média da turma. E ao clicar sobre o nome da disciplina, você consegue visualizar quais eram as questões de sociologia, primeiramente, e quais eram os assuntos abordados, né, trabalhados aqui.
Então, ó, teoria sociológica, eram as questões 51 e 61. Esse aluno acertou só uma, certo? Bom, e 59,6% da turma acertou uma dessas duas questões. Quando a gente olha aqui, diversidade cultural e estratificação social, questão 72, 100%. Ou seja, ele acertou a questão. Já 34,6% da turma dele acertou também essa questão. Vamos pegar aqui matemática. Então, matemática. Assunto, ó, trigonometria, questão 139. Esse aluno não acertou. Lembra que as trilhas que são criadas, elas são individuais? Bom, então, como elas são individuais, isso é medido mediante a essa relação que eles fazem, né? Que é justamente uma relação através dos seus erros e dos seus acertos, certo? Então, aqui você consegue ter uma dimensão de quais são os assuntos que você necessita reforçar, uma vez que esses assuntos, por algum motivo, eles ainda não estão muito bem delineados por você, você não está com uma facilidade de trabalhar esses assuntos. Aqui eu também tenho a possibilidade de verificar disciplina por disciplina, analisando o resultado por questão. E dessa forma, avaliar o grau de dificuldade daquela questão, certo? Lembrando que o grau de dificuldade, ele é assinalado mediante o número de acertos que aquela questão teve, olhando toda a estrutura, né, da rede Koch no Brasil. Então, ó, por exemplo, em literatura, a questão de número 7, ela foi classificada como difícil, certo? A resposta que o aluno deu foi E e o gabarito correto era a alternativa D. Então, essa também é uma forma de você ter uma dimensão de qual que foi o seu desempenho em cada uma dessas disciplinas. Daí você pode me perguntar o seguinte: bom, e com relação a essa nota? Bom, isso aqui é um percentual, então pensa que cada uma das disciplinas vale 10 pontos. Então aqui em sociologia foi 8,8, em literatura 7,8, o que significa também o quê? 88% de acerto, 78% de acerto, em língua portuguesa 92% de acerto. Uma outra forma de você obter esse relatório é você clicando aqui em baixar. Ao baixar, você terá acesso a este relatório, no qual você consegue o quê? Ter uma visualização de quais foram os seus melhores resultados, certo? Ou seja, em quais disciplinas e quais assuntos você se deu melhor e quais são aqueles assuntos que você necessita melhorar. E aqui tem um resumo geral dos seus resultados, certo? Então, ao invés de ficar analisando um a um, você consegue fazer um download, né, para que você tenha uma visão geral mais simples desse processo. Pessoal, é muito importante a gente fazer esse processo para que vocês compreendam quais são as disciplinas e principalmente quais são os assuntos que vocês necessitam atacar, né? Atacar no sentido de pegar para estudar, pegar para revisar, já que são assuntos que ficaram faltando, né? Teve uma complexidade aí no seu entendimento, na sua compreensão muito maior. E outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é com relação ao erro. Saibam definir. Pega o seu caderno de questões, certo? Quando a gente envia o gabarito para vocês, para você verificar se acertou ou errou. E ao fazer essa revisão, tenha em mente: eu acertei essa questão, beleza. Eu errei. Nossa, eu errei essa questão porque eu realmente não sabia, eu chutei. Nossa, eu errei essa questão aqui por falta de atenção. Eu até iria marcar a alternativa C, mas acabei marcando a alternativa A, por algum motivo. Então, ou então eu não sabia mesmo. Então, ó, ou você erra porque foi falta de atenção, né? Passou o gabarito errado, tem isso também. Ou então porque você não sabia.
Então, nessas que você não sabia, são justamente as questões que você deve dar atenção, né? São esses assuntos que a gente necessita trabalhar em cima, ok? Outro modo de você acessar a prova, certo? Todas as questões do prova, todas essas revisões, vai ser fazendo o seguinte: você entra lá em Coque Digital, certo? Então, ao entrar em Coque Digital, você vai ser redirecionado para os cadernos, né? Para o perfil primeiro. Vem aqui, clica em cadernos. Clicou em cadernos, vem aqui livros digitais. Em livros digitais, você vai clicar em a prova S1. E aí você tem acesso a todas as questões que vão auxiliar você em uma revisão dentro dos assuntos que foram abordados no S1 Enem, certo? Diferentemente do relatório, que pega algumas, né, disciplinas para que você possa fazer um reforço, o que nós temos aqui? Nós temos dentro do caderno todas as questões. Lembrando que é individual, né? Como eu disse para você, o do seu colega, a trilha que foi criada para ele vai ser diferente da sua. Afinal de contas, o grau de erros e acertos, eles também são diferentes, ok? Então, esse é o funcionamento do Aprova. Agora eu quero apresentar para vocês uma outra ferramenta. Que ferramenta é essa? É a ferramenta Coque Avaliações. Então, quando você clica nesse ícone aqui, Coque Avaliações, você é redirecionado para a página Estudos. O que vocês vão conseguir obter de informação dentro desta página Estudos? Essa página Estudos, ela cria treinos para que você possa trabalhar as suas competências e habilidades. Então, a primeira coisa que você vai vir aqui, clicar em resultados e metas. Bom, o que ele vai te apresentar? Ele vai te apresentar os resultados obtidos nos simulados que vocês fazem do COC, portanto, os simulados que vêm do sistema COC. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, em língua portuguesa, se eu clicar em língua portuguesa, ele vai me demonstrar que em estilística, figuras de palavra, esse aluno aqui, ele apresenta uma alta habilidade, mas já em acentuação, ele apresenta uma baixa habilidade. Se eu clicar em melhorar conhecimentos, olha o que vai acontecer. Ele vai me dar a possibilidade de fazer uma criação de uma lista de exercícios mediante esse assunto que eu apresentei uma baixa habilidade. E você pode ainda mensurar, eu quero 100 exercícios, ou você deixa aqui na quantidade mínima, certo? Cliquei em criar, daí eu tenho que aguardar um pouquinho. E venho em meus treinos. Então, cliquei em criar, aguardo um pouquinho, clico em meus treinos. E aqui vem treino personalizado. Esse treino personalizado, pessoal, ele vai ser um treino que vai estar associado à baixa habilidade que esse aluno apresentou. Então, olha que eu clico em iniciar. Então, muito provavelmente, vão ter questões aqui de acentuação, de outros aspectos que esse aluno apresentou como uma baixa dentro do quesito língua portuguesa, né? Então, aqui ele criou um simulado contendo 14 questões. Então, uma outra forma que você também pode utilizar para amplificar os seus estudos. É necessário, pessoal, que vocês tenham essa visão. Agora, tem uma outra ferramenta aqui dentro também do COC Avaliações que eu gostaria de apresentar a vocês, que ela é de muita importância. Resultados e metas. Você pode vir aqui em definir metas, certo? Você vem aqui e escreve qual é o curso que você quer. Então, cliquei aqui para esse aluno jornalismo. Então, eu vou colocar que esse aluno pretende jornalismo na USP, o FMG,
Essas universidades como UFMG, UFBA, o que eles vão acabar apresentando? São questões do Enem, certo? Já da USP vai ser do vestibular. Vou deixar a USP e o UFMG. Vou clicar em salvar. Olha o que ele apresentou para mim. Ele me apresentou um quadro no qual o que eu preciso, né, ter mais ou menos em cada um dos conteúdos. Por exemplo, essa linhazinha aqui roxa representa a USP e a rosa representa o FMG. Bom, esse aluno está acima da média nas disciplinas de biologia, certo? Ó, essas não se apresentam. Mas na disciplina de física, ele está abaixo do que é o mínimo necessário para que ele consiga adentrar. Então, o que ele pode fazer? Ele pode clicar aqui em melhorar disciplina. Podemos criar um treino baseado em sua meta? Sim. A gente vai criar, portanto, um treino baseado na meta desse aluno. Qual que é a meta desse aluno? Jornalismo, seja na USP ou na UFMG. Então, ele criou aqui uma sequência de exercícios para mim em física com 9 questões, certo? Então, isso é interessante vocês irem fazendo ao longo do tempo. Porque conforme for acontecendo os simulados, esses números aqui, eles vão variar, certo? Eles vão ter uma modificação. Ó, clicou em metas por disciplina, você consegue criar esses treinos individuais para cada uma delas. Então, façam o uso dessa ferramenta, porque ela é de grande valia no seu processo de estudo geral, certo? E lembrando mais uma vez, conforme vocês forem fazendo os próximos simulados, esses percentuais aqui, eles vão alterando, porque vai alterar o número de questões totalizadas e também o seu número de acertos, certo? Então, essas são duas ferramentas primordiais para que vocês possam ter um bom desempenho no final do ano. Conto com a perseverança, conto com a consistência, a resiliência de cada um de vocês na realização dessas atividades, uma vez que isso irá potencializar os seus resultados. E lembrem-se, pessoal, vocês podem chegar aonde vocês almejarem. Basta um pouco de esforço e dedicação. Eu sei que não é fácil, mas vocês são capazes de alcançar muito mais do que cada um de vocês imagina. Qualquer dúvida, eu estou totalmente à disposição. Um forte abraço.